Olá, sejam bem-vindos à live da BRH RS Mundo. Nós temos hoje um convidado que é de Portugal, que é o Alexandre, né? E o Alexandre, já vou dar aqui para ele, já vou aceitar o Alexandre. Vamos ver onde é que ele está. Já vamos trazer o nosso convidado direto de Portugal aqui. Um pouquinho. Olha quanta gente legal já entrando aqui. Vamos lá. Aqui. Alexandre. Pouquinho, entrando, Alexandre. Oi, Alexandre. Olá, tudo bom? Como Tudo está? bem? Tudo bem, Tudo tudo bom? jóia. Muito Que bem. Eu maravilha. estava dizendo aqui pro pessoal que está conosco aqui na nossa live da BRH Mundo, né? A BRH tem feito essas lives numa constante e num dos eixos trazido experts como tu de diferentes lugares do mundo. Tá? Então, Maravilha. Alexandre, eu quero me apresentar, né? Eu sou a Caterine Minella, sou diretora da pasta de educação corporativa da BRH. E, Alexandre, Bacana. eu quero falar, te apresentar, então, né? Trazendo aqui que o Alexandre, ele é professor e consultor nos campos de desenvolvimento de estratégias em neurociência aplicada a negócios pela empresa de consultoria DNA Corporativo e doutorando em sistema de gamificação e neurociência aplicada pela Universidade Lusófona de Lisboa, em Portugal, com mestrado internacional em gestão de equipes de alta performance aqui pela Universidade do Rio Grande do Sul. Sim. Né, Alexandre? Bom, eu queria já começar te trazendo assim uma questão, né? Porque quando a gente fala das organizações, o mundo dentro das empresas é intenso. E quando Uhum. falamos em gestão de pessoas, aí vem um dos grandes desafios nas organizações. Eu gostaria de saber como é que a neuroliderança, que é o tema que tu vai abordar conosco, né? Como é que a neuroliderança entra nesse desafio e de que forma ela contribui para isso. Então, Alexandre, tudo contigo. Eu estou aqui do que tu precisares e também o pessoal fazendo as perguntas, eu também vou te interromper com as perguntas das pessoas. Tá bem? Legal. Bom, Kate, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, para ti, para Cris Mary também, que fez o convite para participar e poder contribuir de alguma forma também com vocês, que eu acho esse evento que vocês fazem incrível, né, e eu acho que de grande contribuição também para todos os campos, não só para a gestão de pessoas, mas todo mundo aprende muito, né, nesse tipo de momento que a gente está passando agora, né? E ele é um momento mais descontraído, ele não é algo extremamente formal, então fica mais interessante ainda, porque a gente consegue abstrair, né, de assuntos mais profissionais e até entrar em assuntos mais pontuais eventualmente, né? Bom, para introduzir o nosso assunto, eu costumo usar uma metáfora que ela diz assim: para você dirigir um carro, tá? Para você dirigir um veículo, ser motorista, tirar a carteira de motorista, você não precisa entender de motor de carro. Você faz uma prova prática, né? Tem uma pequena partezinha de mecânica lá, mas, por exemplo, você está dirigindo o seu carro para na rua, você chama um mecânico, você não abre o motor desse carro, porque você é simplesmente um motorista de um veículo, ok? Uhum. Mas um piloto de Fórmula Um, ele tem que conhecer todo o motor do seu veículo, porque ele depende exclusivamente da sua performance em relação ao equipamento que ele está utilizando. Então, um piloto de Fórmula Um, diferentemente de um simples motorista, ele tem que entender de todo o motor do seu carro, para ter a melhor performance possível dentro do seu sucesso, do seu negócio. Então, quer dizer, ele está lá dirigindo, ele consegue ouvir um barulhinho e ele diz para a equipe,
esse motor aqui tem que fazer esse ajuste. Então, ele é praticamente o mecânico do seu carro também, além de motorista. Nas organizações funciona da mesma forma, tá? Não existe organização que não tenha pessoas por trás. Tudo é pessoas, tá? A gente pode ter um chatbot, por exemplo, que eu estou digitando e a inteligência artificial também respondendo. E a inteligência artificial ela tem uma importância tremenda, obviamente, dentro da nossa vida, porque ela pega toda a linha de manipulação de dados, de informações e concatena isso de forma que a gente consiga entender e nos direcionar melhor. Mas nada como humano. A gente rapidinho consegue descobrir se é um humano que não, ou não que está respondendo para a gente, né? Então, o que eu digo? As pessoas que trabalham com gestão de pessoas, elas são pilotos de Fórmula 1. Ou seja, as pessoas que trabalham com gestão de pessoas, elas têm que entender o ser humano como um todo. Elas têm que entender o cérebro de um ser humano, como o ser humano funciona. Não é simplesmente trabalhar com o ser humano. Né? Apesar de nós termos todas as questões de medição, os indicadores de RH, os indicadores de performance, equipes de alta performance, desenvolvimento de performance, ok, mas o que a gente tem que entender é que o ser humano não é um axioma, no sentido de que eu vou fazer tal tarefa, essa pessoa vai reagir de tal forma. Eu quero desenvolver alta performance, eu vou aplicar tal ferramenta. Eu acho que num primeiro momento até funciona. Por exemplo, eu vou implementar um programa de qualidade na empresa. Tá? Eu vou aproveitar esse período, no período de férias coletivas. Então eu dou férias coletivas para todo mundo. Essas pessoas saem de férias, eu aproveito e dou uma geral na empresa, pinto as paredes, troco os computadores. Até porque já estava na hora de trocar os computadores. Então eu aproveito quando o pessoal sai de férias. Quando as pessoas voltam, o que acontece? Elas enxergam uma empresa totalmente nova. Elas enxergam uma parede totalmente pintada, um ambiente totalmente novo. Aí elas ligam o computador e dizem, nossa, trocaram o meu computador. O que está acontecendo aqui? E a outra pessoa diz para ela, eles entraram no programa de qualidade. Nossa, e como funciona esse tal de programa de qualidade, hein? Eu nem achei que funcionasse tanto assim, mas eu estou vendo que a coisa realmente muda. Mas percebe que nada mudou? Simplesmente se pintou uma parede, se colocou um computador novo, porque aquilo já estava sendo feito dessa forma, mas a gestão aproveitou que ia introduzir um novo processo e gostaria que as pessoas se comprometessem mais, ou seja, tivessem uma nova perspectiva sobre aquilo, e aproveitou para fazer aquilo naquele momento. Então, ou seja, simplesmente alterou a percepção das pessoas em relação ao ambiente. Consequentemente, elas alteram o seu comportamento. Então, o que eu costumo dizer é que as pessoas não mudam. Se a gente for perceber de uma maneira fria e calculista, ninguém muda. Ninguém muda por nada. Por que você vai mudar por alguma coisa? E a gente tem exemplos disso a vida inteira. Por exemplo, você arruma um namorado, tá? Aí daqui a pouco vocês brigam. E aí, o que acontece? Esse namorado volta e diz assim, Kate, desculpa, olha, eu acho que eu errei, mas assim, vamos voltar, porque eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente. Aí você faz o quê? Você ainda está envolvida, você está, ok, vamos voltar então. Isso dura um mês, 20 dias, depois volta a ser a mesma pessoa de sempre. Por quê? Porque o ambiente continua o mesmo. Então, assim, a mudança, ela não faz parte de uma só pessoa. Ela faz parte de um conjunto. Então, se você quer mudar comportamento de pessoas, se você quer alterar performance de pessoas, você tem que alterar todo o ambiente, todo o conjunto de estímulos que essa pessoa recebe. Então, por exemplo, eu gostaria muito que os meus colaboradores se comprometessem mais com o meu negócio. Mas eu dou uma ferramenta ruim para ele trabalhar, eu trato ele mal, eu pago ele mal, eu não dou chance de ele mostrar as ideias dele. Como é que eu vou querer que ele se comprometa com alguém que fecha todas as portas para ele? Entende a diferença? Então, assim, a mudança comportamental, seja ela positiva ou negativa, ela é simplesmente a reação que se tem em relação ao meio que nós estamos. O ser humano, ele tem uma propriedade maravilhosa em relação a outros animais, que ele tem o poder de uma alta adaptabilidade ao meio. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens que nós temos em relação aos outros animais. E para isso, a gente se une para reforçar esse comportamento. Por exemplo, antigamente, há 200 mil anos atrás, o que acontecia?
eu via um urso na minha frente, esse urso me atacava. Se eu tivesse sozinho, eu não tinha chance contra esse urso. Ele era muito maior, ele era muito mais forte que eu. Então o que acontece? Eu tinha uma equipe de pessoas que me davam suporte e manejo para eu conduzir, contornar aquela ameaça gigante que estava chegando dentro da minha aldeia. Então a gente aprendeu o quê? Que se a sinergia desse grupo ela for extremamente favorável, esse grupo será um grupo vencedor. Se a sinergia desse grupo não for favorável, esse grupo pode sumir. Então o que acontece? Rapidamente as pessoas se unem dentro de uma sinergia a se modelar e se proteger dentro de qualquer tipo de ambiente. Então, assim, você pode se sentir mal dentro de uma empresa que não te trata bem, por exemplo, mas o seu cérebro ele se acostuma com aquele ambiente, de modo a proteger você das intempéries daquele meio e você continuar convivendo com aquele meio. Por outro lado, se você vai para uma empresa onde existe um clima de alta performance, consequentemente o teu próprio fator de competitividade, porque nós somos extremamente competitivos, vai fazer com que você alavanque a sua performance e tente se igualar novamente a esse grupo. Para quê? Para se parecer a esse grupo. Porque o nosso cérebro diz o quê? Eu preciso me parecer com essas pessoas que estão nesse grupo. Caso contrário, eu posso ser expulso desse grupo. E se eu for expulso desse grupo, eu estou sozinho. E sozinho para o meu cérebro quer dizer menos chance de sobrevivência. Tá entendendo? Então o que acontece? O que o gestor tem que entender? O gestor tem que entender os fatores biológicos, ou seja, toda a linha de neurotransmissores, toda a linha de hormônios, o que isso causa dentro do corpo humano. Tá me ouvindo? É para melhorar que estava muita luz. Tá. Tá. Então o que acontece? Ele tem que entender essa questão biológica de como o corpo funciona, como biologia mesmo. Ele tem que entender todas as questões antropológicas, ou seja, de evolução, como o ser humano chegou até aqui, né? A gente tem aproximadamente 1,6 milhões de anos desde o primeiro humano, né? Que foi lá o Homo erectus, foi o primeiro humano, né? Ainda houve uma certa evolução a partir daí. E ele tem que entender as questões psicológicas, para entender como a gente processa as informações de um determinado meio. Então, por que uma pessoa entra extremamente estimulada numa empresa e ela acaba desfalecendo dentro dessa empresa? Né? Por que a gente manda um currículo mostrando lá diversas capacidades, diversas competências, e quando a gente chega na empresa, a gente é mandado embora ou a gente pede para ir embora porque a gente não está se acostumando mais àquele meio. Aquele meio já não está mais favorável à nossa performance. Né? Então, assim, a neuroliderança, ela trabalha exatamente essa relação. Como o cérebro se comporta por determinados tipos de estímulos. Então, por exemplo, se alguém tiver alguma pergunta no sentido assim, eu realmente era muito feliz numa empresa e eu acabei ficando tão triste que eu baixei performance e acabei me mandando embora. A culpa quase sempre não é da pessoa, porque ninguém quer ter baixa performance. Ninguém entra num lugar para ser mandado embora. Ninguém entra num lugar para fazer errado, para fazer feio. Tá entendendo? Agora, o que acontece? Eu posso te dizer, por exemplo, eu faço uma reunião aqui com um grupo e eu digo assim, pessoal, desculpa, eu cheguei atrasado na nossa reunião, era para nós ter começado às 14 horas, eu acabei chegando às 14h30 porque o meu carro furou o pneu, enfim, não interessa. Cheguei na reunião e disse assim, mas eu queria passar só uma mensagem muito rápida para vocês. Eu só precisava que vocês fizessem um trabalho de melhor qualidade, que vocês se comprometessem melhor com a empresa e que vocês me dessem um resultado muito melhor. E vou embora. O que eu disse nessa reunião? O que eu passei para a equipe nessa reunião? Eu não passei nada. Tá vendo? Eu passei tudo o que vocês ouvem todos os dias. Todos os dias se ouve a palavra resultado. Todos os dias se ouve a palavra comprometimento. Todos os dias se ouve a palavra qualidade. Mas o que significa isso? O que significa isso para um gestor? Se eu te peço um trabalho e você me entrega, você vai me entregar esse trabalho com a qualidade que você acha e que você pode me dar. Agora, eu te digo assim, poxa, Kate, como ficou ruim isso? Por quê? Porque eu não expliquei para você o tipo de qualidade, de performance que eu quero que você tenha em relação à minha expectativa. Tá entendendo? Então, o que eu digo?
Tu está trazendo aí, Alexandre, também claro, com isso, a importância do gestor ter, claro, essas questões e também poder identificar na sua equipe essas, essas características, né? E poder, com isso, trabalhar até individualmente a necessidade de cada um. Claro, claro. Por que eu falo o grupo, né? Por que eu chamo sempre equipe, equipe, equipe? Porque você trabalhar uma equipe, ela é muito mais fácil do que trabalhar um indivíduo. Mas depois você baixa o nível para o personalizado. Então você vai em cada um. O que acontece é que, por exemplo, eu tenho que tangibilizar o que é qualidade para a gente. Então, o que é qualidade, pessoal? Qualidade para a nossa empresa são requisitos como entregar um produto rápido, tratar bem o cliente, enfim, cito lá cinco requisitos que são requisitos de qualidade. Então, quando eu falar qualidade a partir de agora, são esses 5 requisitos que vocês têm que me dar. Quando eu falo em comprometimento, você pode pensar o seguinte, mas por que o Alexandre está me pedindo comprometimento? Poxa, eu chego aqui 6 da manhã e às vezes é 10 horas da noite e eu ainda estou trabalhando. Que comprometimento é mais que ele quer? Eu vou botar uma cama aqui e vou dormir. Tá entendendo? Mas às vezes o comprometimento que eu peço, o conceito de comprometimento para mim, ele é completamente diferente do que você entende por comprometimento. Então a gente tem que alinhar as palavras, porque você vai fazer o melhor que você pode fazer. E também o que acontece é eu pedir para você um resultado que você não pode me dar. Por que não pode me dar? Porque não sabe me dar, porque não recebeu treinamento para me dar, porque não tem equipamento para me dar, porque não tem suporte para me dar e porque eu mesmo não te dou o suporte necessário para que você me dê esse resultado. Então acontece o quê? Frustração, frustração, frustração. Uma equipe frustrada é uma equipe que perde. Uma equipe que perde não libera dopamina, não tem prazer em trabalhar. Uma equipe que não tem prazer em trabalhar, trabalha no racional, ou seja, trabalha pelo seu resultado final do mês. E, consequentemente, ela não é uma equipe que desperta a felicidade de estar tendo sucesso. Tá entendendo? E uma sociedade de sucesso é uma sociedade que dá exemplo a outras sociedades. E quando você tem sucesso dentro da sua equipe, o seu cérebro diz, nós estamos mostrando para as outras sociedades que nós temos sucesso. Consequentemente, o meu prazer cerebral em estar ali envolvido com você vai ser muito maior. Eu vou começar a aceitar desafios maior, porque eu ganho autoestima, eu ganho vontade de me proporcionar, de me doar a mais para dentro de um propósito. Então a gente consegue girar o próximo estágio do que o gestor mais quer das pessoas. Que eu saio do estágio do comprometimento para o estágio do engajamento. O engajamento é quando o propósito daquele negócio ele também é parte do meu propósito. O sucesso daquele negócio é meu sucesso também. Tá entendendo? Então as coisas se tornam muito mais verdadeiras. Mostra aí uma diferença do engajar e do comprometer. É isso, né? Você está trazendo essa diferença do engajar. Coisas completamente diferentes. O comprometimento, por exemplo, eu estou comprometido contigo nesse horário. Nesse horário eu sou a BRH, eu estou aqui trabalhando com a BRH, fazendo o melhor que eu posso para a BRH. Mas, por exemplo, eu posso não conhecer os propósitos da BRH, eu posso não conhecer aquela parte mais emocional da BRH, como ela trata as pessoas, qual é o fim contributivo da BRH, entende? Então, ou seja, todo esse mundo não está fazendo parte do meu mundo nesse momento. Mas eu não deixo de me comprometer com vocês, porque eu tenho a responsabilidade da minha palavra em relação ao que nós combinamos que nós iríamos fazer agora. Então, assim, como dois profissionais, vamos dizer assim, nós estamos comprometidos um com o outro nesse momento. Mas o engajamento, ele vai além disso. Tá entendendo? O engajamento, ele trabalha na questão assim... Kate, qualquer pessoa da BRH, por favor, me procura depois que eu vou responder as perguntas dela, eu vou ajudar vocês no que eu puder, eu vou começar a fazer vídeo, eu vou começar a dar depoimento meu em relação à BRH, o que eu sinto quando eu trabalho com vocês.
Entendeu a diferença? Quando, por exemplo, um colaborador se dispõe a gravar um vídeo falando bem daquela empresa, ele já está engajado, porque aquilo não faz parte do comprometimento. Entendeu? Isso não gera indicador. Uhum. Alexandre, eu fico agora ouvindo e a gente se coloca dentro das organizações, né? Só que agora tá tudo virado, né? Aqui no Brasil, principalmente, Alexandre, as pessoas estão fazendo home office, né? Algumas pessoas já estão retomando, mas num outro ritmo. Como é que a gente coloca isso em prática nessa situação, que é uma situação, é um momento diferente, é uma situação de crise, por mais que se tente agora estar voltando aos poucos ao normal aqui, né? Mas como colocar isso em prática? Imagino que seja a pergunta de muitos também que estão nos assistindo. Então, o que acontece? Esse momento de pandemia, a gente passou aqui já por isso, né? A gente já está se libertando, na verdade, desse momento. Obviamente, a gente não consegue comparar Portugal com o Brasil, são realidades diferentes, são realidades geográficas, econômicas, sociais diferentes. A gente não consegue fazer esse paralelo, tá? Mas os mesmos humanos que estão aqui são humanos que convivem no Brasil, tá? A biologia é a mesma, a anatomia cerebral é a mesma, os neurotransmissores, a tensão, a ansiedade são a mesma, tá? O que acabou acontecendo agora nesse momento que eu acho um momento muito especial, tá? As pessoas me procuram e elas acabam valorizando muito mais essa questão da humanização. Todo mundo está falando agora que o mundo vai mudar, que ele vai se tornar mais humano, que ele vai... Eu não acredito que isso possa acontecer de alguma forma muito drástica, tá? Porque, no fundo, o ser humano ele é sempre igual. A gente não muda, a gente reage a um determinado ambiente. Então, assim, eu acredito que a sua empresa pode mudar se você mudar a maneira como você trabalha depois disso. O que você aprendeu agora, tá? Esse é um conceito muito importante de inteligência. O que é inteligência? Inteligência é como você muda o comportamento a partir das experiências que você teve. Então a gente está passando uma grande experiência nesse momento. Vamos ver quem aprende e muda e vamos ver quem observa tudo isso e segue da mesma forma, tá? O que eu estou fazendo muito, muito agora, e eu tenho que alocar a agenda, principalmente pelas 4 horas de diferença com o Brasil, é o tipo de atendimento para a gente colocar toda a equipe no ambiente virtual e a gente conversa sobre emoções, sobre ansiedade, sobre criatividade, sobre inovação. A gente não está reunindo a equipe agora, nesse momento, para falar sobre vender, para falar sobre metas, sobre cliente, sobre trazer cliente. A gente está reconstruindo a performance emocional deles antes de voltar à estrutura normal de trabalho. Tá? Então, assim, a gente tem vários programas que fazem isso e é muito interessante porque é um gestor que está ali, é um chefe que está ali, para ele monta essa reunião para perguntar para as pessoas como é que elas estão, como é que elas estão em casa, né? Como é que elas estão passando esse momento, né? Dizer para elas que a empresa vai superar sim esse objetivo, que a gente vai passar por dificuldades como todo mundo vai passar dificuldades, que ela mais que sempre precisa das pessoas com uma cabeça no lugar, entendeu? Apesar do momento, que eles estão estruturando a empresa agora dessa forma, que a gente está adequando a empresa agora dessa forma, que entrou um cliente lá e xingou todo mundo, e daqui a pouco começa todo mundo rir, sabe? Então, assim, é uma vez por semana, basta, uma vez por semana, 1, 2 horinhas, que as pessoas entram ali para desenvolver a nova sinergia. Tá? O que é sinergia, gente? Que também muita gente fala em sinergia e também não sabe o que é sinergia. A sinergia é o poder e a rapidez de mobilização de alguém. A sinergia positiva é aquela que faz, quando surge um problema, todo mundo reconhece aquele problema como seu. E todo mundo consegue identificar algum ponto que pode contribuir de alguma forma. Isso é sinergia positiva. A sinergia negativa é aquela que, quando encontra um problema, todo mundo começa a reclamar junto.
Então a gente percebe nas empresas exatamente isso, uma tendência muito mais veloz das pessoas reclamarem junto do que construir e contribuírem junto. Então a gente tem que desconstruir isso. Só que o que acontece? Muitas vezes o gestor ele não é preparado para isso, porque ele não sabe de onde veio a questão do reclamar. Ele não sabe de onde veio a questão das pessoas enxergarem o lado negativo. Ele não sabe de onde veio uma atenção maior a problemas do que a soluções. Ele não sabe de onde veio isso. Então a gente explica de onde veio isso, entendeu? Ou seja, a gente fala em motivar, em motivar, em motivar pessoas, mas a motivação ela vem de dentro. É a pessoa encontrar os motivos para fazer o que ela tem que fazer. Eu não consigo motivar ninguém. Motivar o quê? Às vezes as pessoas me perguntam, professor, você faz palestra motivacional? Eu digo, eu não sei, depende da tua empresa. Se ela é uma empresa que motiva, eu vou mostrar para as pessoas o que vocês têm de bom. Agora, se vocês são uma empresa que desmotivam, como eu vou apresentar o quê para elas? Eu vou mentir? Eu vou mentir que vocês fazem uma coisa que não fazem? Né? Então a gente cansa de chegar nas empresas cheio de quadrinhos com mensagens bonitas. Aí a gente vê um colaborador tentando conversar com o seu chefe e ele manda marcar uma hora. Marca uma hora comigo. Então, peraí, você faz uma coisa e você escreve na parede outras coisas. Aí o que a gente pensa? Não, mas isso aqui é assim, sempre foi assim, tá tudo certo, entendeu? Ok, mas você não trabalha, o seu cérebro não trabalha mais confortável. Nós levamos 0,2 milésimos de segundo para confiar em alguém. E a gente leva 0,6 milésimos de segundo para racionalizar que a gente confia ou não confia em alguém. Veja bem. Então o que está acontecendo agora? Nesse exato momento a gente está aqui conversando, tá? Eu estou aqui falando com você, tem 47, 50 e poucas pessoas agora nos assistindo. A pessoa olha o que eu estou falando, em 0,2 segundos o cérebro dela diz, cara, esse cara, vamos ver o que ele tem para falar. Então o que acontece? Quando o cérebro faz isso, ele se conforta. Ele se conforta no tipo o quê? Ele vai liberar hormônios e neurotransmissores positivos à minha atenção, tá entendendo? Eu estou entrando no que esse cara quer dizer, eu acho que tá legal. E tá legal no sentido de que ele avalia a voz, ele avalia o olhar, ele avalia a minha linguagem corporal, ele avalia a visão do que ele está enxergando ali, ele avalia o propósito do que eu estou dizendo, ele tenta concatenar o que eu estou falando com a situação que ele viveu, e quando ele consegue fazer isso em 0,2 milésimos de segundo, ele diz assim, vou confiar. Quando eu confio, a minha atenção está plena. Quando eu não confio, por algum motivo desses, a minha atenção não fica plena. Ou seja, eu estou trabalhando na racionalidade. A minha racionalidade, ela consome muito mais energia. Então, muitas vezes, por isso que você fica exausta depois de uma reunião chata. Porque você não confia naquilo que está acontecendo. Aquilo não é verdade, você sabe que aquilo não acontece. E você sai uma hora depois mentalmente exausto. Porque você está consumindo uma energia absurda. Né? Porque a coisa não está fluindo. E quando você está trabalhando no que você gosta, em algo que você acredita, você pode ficar o dia inteiro trabalhando, que você ainda sai dali motivado. E, nossa, como rendeu hoje, que dia maravilhoso de trabalho. Não é assim que funciona? Isso é neuroliderança. Eu acho importante também quando tu traz isso, que a gente vê a questão do autoconhecimento, né? Porque o gestor, no momento em que ele está à frente à sua equipe, ele precisa ter esse conhecimento, esse controle das suas emoções, o conhecer os outros, né? Então, eu acho que, antes de tudo, não sei se antes de tudo, mas esse autoconhecimento, ele é importante, né? Isso fala na neuroliderança, né, Alexandre? Não, totalmente. Assim, o autoconhecimento nada mais é do que o Goleman chama de inteligência emocional. Porque o que é se conhecer? Se conhecer é saber qual é o comportamento que você vai ter em relação a uma emoção recebida. Dependendo do tipo emocional, você sabe como vai se comportar. Você pode ser mais frágil, por exemplo, em discutir um relacionamento com o seu marido. Poxa, cada vez que eu discuto com meu filho, por exemplo, eu fico destruído. Poxa, eu tenho que cuidar disso, porque eu tenho que chamar a atenção dele pro resto da vida. Então, como é que eu tenho que superar isso? Eu tenho que conseguir chamar a atenção dele sem me destruir.
Então, ou seja, você tem que conhecer como é que isso funciona no seu corpo para continuar fazendo o que é certo. Um gestor, o que, que acontece? Ele pode chegar na empresa, ele vê números, ele vê indicadores, ele chega para a equipe e ele não reconhece as relações emocionais que estão acontecendo naquele momento, ele abstrai momentos de tensão e ele pensa o quê? Não me interessa o que a Kate sente. Não me interessa o que a Kate sente. Eu estou pagando ela e ela tem que fazer isso aqui para mim. Ok? É uma maneira de pensar e você vai fazer o melhor que você pode. Mas se você estiver satisfeita, você vai produzir muito mais. Entende? Então o que acontece? Eu tenho absoluta certeza que a gente está com quase 50 pessoas aqui. Eu tenho absoluta certeza, Kate, que eu consigo deixar as 50 pessoas satisfeitas com uma palestra ou com um curso que eu posso dar. Eu tenho certeza disso. Por que que eu tenho certeza? Porque eu posso entregar para essas pessoas o que eu digo que eu posso entregar. E elas vão pagar pelo que eu digo que eu posso fazer. Se a pessoa diz para mim, Alexandre, você vem aqui na minha empresa e vai fazer coaching com todo mundo? Não, não posso porque eu não me sinto competente, eu não me sinto hábil para isso. Então eu não vou vender isso para as pessoas. Mas o que eu vender, eu vou entregar. Então elas vão ficar satisfeitas, eu tenho certeza disso. Agora, você vem na minha empresa e consegue deixar as pessoas mais felizes? Eu digo não. Porque a felicidade, ela é interna, ela é intrínseca a cada um. Você pode estar extremamente triste no lugar, mas satisfeito. Porque você teve o que você recebeu. Então, assim, a satisfação, ela está nas nossas mãos. Ela está na mão do gestor deixar as pessoas satisfeitas. Agora, a felicidade não. Então, a gente confunde felicidade com satisfação. Ou seja, no dia do seu aniversário, o que eu faço? Eu compro um bolo, eu canto parabéns para te deixar feliz. Mas depois eu não te dou suporte no teu trabalho, eu não te dou uma ferramenta para trabalhar, eu não vou contigo num cliente, entendeu? Eu me ocupo com outras coisas que têm a ver com o meu trabalho e você tá lá tucanada e eu não te dou suporte. Ou seja, eu reclamo, poxa, no dia do aniversário da Kate, a gente faz o maior aniversário para ela, ela fica felizona, mas ela tá sempre ali, ó, com aquela performance mais ou menos, entendeu? Então, quer dizer, performance é uma coisa. Felicidade é outra. A gente não veio nesse mundo para deixar as pessoas felizes. Mas a gente pode satisfazê-las, sim. Entende? E, Alexandre, nessa linha, o que tu acha, como é que tu acha que a gente pode fazer para que haja essa interação com o colaborador, né? Para que eles relatem como é que estão se sentindo. Enfim, agora a maioria das pessoas estão à distância, mas poder fazer essa abertura, porque nós sabemos que se já existe esse clima anterior, uma das pessoas colocou aqui que as empresas estão surpreendendo, né, agora, nesse momento da pandemia. Então, a gente sabe que se o gestor já tem essa relação mais próxima com a sua equipe, pode estar também sentindo algumas dificuldades agora, mas não deve ser tanto como esses que tem esse afastamento, né? Como é que se pode fazer com que as pessoas se coloquem, né? Tragam os seus sentimentos em relação ao trabalho? Então, o que acontece? Nesse momento, em qualquer momento de tensão, tá? Na verdade, em qualquer situação, nós temos uma parte do nosso cérebro que chama-se amígdala cerebral, tá? Vou pegar aqui para te mostrar. Aqui eu trouxe o nosso cérebrozinho o nosso modelo cerebral, tá? Aqui o que acontece? Bem no meio do nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim, tá? Estamos chegando bem, tá? Aqui a gente tem o tronco cerebral e aqui no meio a gente tem, no sistema límbico, uma pecinha chamada amígdala cerebral, que ela fica bem na pontinha do hipocampo. O hipocampo é a região onde a gente faz armazenamento de memórias, tá? A amígdala cerebral, ela serve para ser ativada em momentos de luta ou fuga, ou seja, em momentos de certa tensão, tá? Em qualquer momento é um momento de tensão para a nossa amígdala. Ela nunca está totalmente satisfeita, tá? A não ser que você esteja mega protegido na sua casa com seus filhos e tal. Mas caso contrário, você sai para a rua, ela já começa a girar, ela é tipo um giroflex, tá? Nesse momento, o que acontece? A amígdala está girando muito rápido.
Porque nós estamos num momento de tensão no sentido de que eu posso pegar o vírus, eu posso ficar doente, eu posso ter alguém da minha família que fique doente, será que meu emprego está garantido? Como é que vai ser a empresa depois? Quem vai ficar? Quem vai sair? Pô, que tipo de competências que eu tenho que desenvolver? Está todo mundo falando em novas competências, mas eu não acho. O que, que é isso? Será que eu estou perdido? Será que eu vou ficar de fora? Então a nossa amígdala, ela está assim, ó. Consequentemente, o que, que ela faz? Ela ativa o estresse. O que, que é o estresse? É aquele desafio que você acha que não pode assumir, que é maior do que a competência que você tem em assumir. Consequentemente, ela libera no seu organismo adrenalina e cortisol, que faz você ficar sob tensão, ou seja, faz você ficar hiperalerta, tá? Qual é o contraponto da adrenalina? Para você baixar a adrenalina em alguém, você precisa de ocitocina, serotonina e endorfina, tá? A ocitocina você consegue com um abraço, com uma representação de amor, de carinho, de afeto. A serotonina você consegue se abastecendo a sua energia. Ou seja, você consegue comer bem, você consegue dormir bem, isso desperta a serotonina. E a noradrenalina com exercício físico, com socialização. Então, ou seja, a gente está num momento extremamente especial para que você consiga demonstrar que as relações de afeto vão superar as relações de tensão. Porque o nosso cérebro ele tá dando um alerta de que assim, você pode morrer. Por que, que você pode morrer? Porque ele não tem outra peça que sugira medo para vocês ou que sugira esse tipo de tensão que não seja a amígdala cerebral de 200 mil anos atrás. Há 200 mil anos atrás, a minha amígdala ativava quando eu estava à frente de um tigre dente de sabre. E é a mesma peça de hoje. Então não existe o medo de perder o emprego, ou o medo de morrer, ou o medo de sair fora de um grupo, ou o medo de ficar sem comida, ou, entendeu? O medo é o mesmo, a sensação é a mesma. E o hormônio que quebra isso também é o mesmo. Então, como é que o nosso cérebro registra memórias? Olha só que coisa interessante que a gente pode trabalhar nesse momento, tá? O meu cérebro, ele registra memórias com os eventos mais positivos que eu tive na minha vida, mais felizes da minha vida, ou mais tristes que eu tive da minha vida. Por exemplo, hoje é quinta-feira, né? Uhum. Hoje é quinta-feira. Você lembra que você almoçou segunda-feira? Se eu fizer uma força aqui, eu até lembro, mas não vem de... Se fizer uma força, até lembra, tá? Porque eu falei segunda-feira, que foi agora, entendeu? Sim, sim. Mas assim, para um Neandertal de 200 mil anos atrás, se eu perguntasse para ele, ele saberia exatamente o que ele almoçou segunda-feira. Por quê? Porque ele comeu. Então, para ele, aquele momento foi um momento extremamente memorável, porque nem sempre ele comia. Então, o que acontece com a gente? Por que você não lembra que você almoçou na segunda-feira? Porque você almoça todo dia. Agora, se eu perguntar, você lembra, sei lá, do seu casamento, como foi? Nossa, isso pode ter acontecido, sei lá, há 30 anos atrás, mas eu me lembro como fosse hoje. Porque foi um momento extremamente memorável, extremamente emocional da minha vida. Assim como eu te perguntar, você lembra de um professor importante na sua vida? Também vem à memória pessoas importantes da sua vida. Por quê? Porque fez você uma pessoa vencedora, fez você aprender alguma coisa que você gostou, você se aproximou, você ficou grato a essa pessoa. Então essa pessoa não sai da sua cabeça. Agora, se eu pensar, você lembra de alguém que fez mal para você? Você também lembra. Por quê? Porque o nosso cérebro não esquece nunca mais de quem nos fez mal. Porque a gente sofreu, porque a gente liberou cargas hormonais terríveis que nos fizeram sofrer. Então o nosso cérebro lembra por prazer e por dor. O que acontece nesse momento? Nesse momento nós estamos num momento de tensão. Um momento extremamente propício para registrar memórias, tanto positivas quanto negativas. Se uma pessoa te trata um pouquinho mal, você já sente porque você está sensível. Então você não esquece nunca mais de alguém que vai te tratar mal nesse momento. Mas se alguém te trata bem e te ajuda, você também não vai esquecer. Então veja bem, se eu sou um gestor, que eu aproximo a minha equipe, que eu mostro para a minha equipe que eles ainda são vencedores, que eles ainda podem contribuir, que a gente está aberto a receber agora novas ideias, que a gente agora tem um monte de oportunidade para crescer, porque tudo se desconstruiu e está se reconstruindo. Veja que memorável vai ser esse gestor para cada pessoa. Quanto que eu vou conseguir trazer essa pessoa para o meu lado nesse momento? Quanto que ela vai produzir para mim depois?
Tem uma colocação aqui da Cris Steigleder, que é uma das nossas diretoras da BRH, e ela diz assim, ó, que é o momento de reconstruir o vínculo, fortalecer com empatia e resiliência. Então, olha que bem isso que tu está trazendo, né, Alexandre? Importante. E a resiliência, ela é uma competência aprendida, né? Porque assim, o que nós somos feitos? Nós somos feitos para tomar um impacto negativo e desviar daquele obstáculo. Porque quando o nosso cérebro sente dor, o que ele faz? Ele aprende que a gente não pode ir por aquele caminho. A resiliência, ela faz o quê? Com que você tome um impacto negativo e você consiga compreender o que aconteceu e seguir naquele passo, porque aquele passo é o correto, apesar da sua dor, porque você tem que superar isso. Então, veja bem, por que a gente diz que a gente gosta muito de pessoas resilientes na nossa empresa? E se a gente fechar o olho, a gente lembra quem são as pessoas mais resilientes, quem são as pessoas mais frágeis. Porque dessas pessoas motivam as outras. Por que a resiliência é um motivo de orgulho? Porque nós não fomos feitos para ser resilientes. A gente aprende a ser resiliente. A gente desenvolve resiliência. Né? Porque a resiliência é anticerebral. A resiliência é nós irmos contra as dores que o nosso cérebro nos causa. E assim como tudo, como o nosso sucesso também ele é anticerebral. Porque o sucesso é você sair da sua zona de conforto. Você tem que ser mais do que os outros. Né? Então, cada vez que eu digo você tem que sair da zona de conforto, algumas pessoas dizem assim, adoro o desafio, vamos lá, vamos sair da zona de conforto. Mentira! É mentira. Eu sei que é mentira, porque acontece comigo e provavelmente com todo mundo que está nos ouvindo. Eu amo palco, eu amo estar num palco para falar para muita gente, eu amo. Mas sempre me dá um frio na barriga. Sempre me dá. Do tipo assim, nossa, que coisa, sabe? É uma emoção assim, eu transformo aquela adrenalina numa coisa assim que eu vou para casa e eu não consigo dormir depois de uma aula, porque eu ainda tô com adrenalina, sabe? É o quê? É o meu cérebro dizendo assim, cara, o que você está fazendo? Nós estava quietinho aqui e agora tu vai te colocar na frente de um monte de gente. Você pode morrer, entende? Então assim, eu tenho que dominar a minha mente. Por isso que eu digo, ou você domina o seu cérebro entendendo, ou ele vai dominar você. Se o seu cérebro te domina, o que ele vai fazer? Ele vai procurar somente o prazer. Ele vai dizer para vocês, não estuda, agora vai para a praia, curte uma praia, para que vai estudar? Isso é chato ficar em casa, entendeu? Então assim, ó, não produz, não faça mais do que isso, porque você vai aparecer. Se você aparecer, vão te chamar, entendeu? Quer dizer, ele está te escondendo, porque o nosso cérebro ele foi feito para quê? Para economizar energia, né? Porque a energia, 200 mil anos atrás, era extremamente complicado de conseguir. Eu tinha dias que eu não comia, porque eu tinha que caçar. Hoje a gente tem uma arma, a gente tem ferramentas extremamente eficazes e às vezes não se caça e às vezes não se pesca. Imagina 200 mil anos atrás sem estrutura nenhuma. Então assim, a fome, ela fez muito parte da nossa vida por milhares de anos. Então quer dizer, a fome nada mais é do que a dor de desfalecer. E o nosso cérebro ele é extremamente preparado para isso. Qualquer coisa que faça com que a gente corra qualquer tipo de risco, e o nosso cérebro entende qualquer desafio como um risco primeiro, e depois como vantagem, ele faz isso, ele faz com que você se afaste. Entendeu? Então, olha que interessante, porque o gestor, sabendo disso, sabendo primeiro assim, das suas dificuldades, né? Sabendo disso e lidando com a sua equipe, ele também pode ultrapassar essa questão do medo que tem no outro, né? Então, e poder virar esse sentimento, né? É porque, assim, hoje em dia, né, a gente até... Tem uma professora, que agora não estou lembrando o nome, que ela disse que a nossa sociedade, ela tá uma sociedade psicopata, tá? Por que ela chamou a nossa sociedade de sociedade psicopata? Porque o psicopata, ele não tem a empatia contributiva, tá? Ele tem um bloqueio entre o sistema límbico e o pré-frontal, aonde a empatia dele, ela é uma empatia somente emocional, ou seja, eu tenho que entender a sua emoção, que é para eu te controlar emocionalmente, assim que um psicopata trata as pessoas, tá? A empatia contributiva é como eu posso te ajudar, Kate? A gente está aqui agora nesse momento, como é que eu posso te ajudar? O psicopata não tem isso. Ele quer te dominar, ele quer te tratar como uma presa, tá?
Mas isso é um assunto para outra live. O que acontece aqui? O gestor que trata as pessoas com frieza, trata as pessoas de uma maneira calculista, ele muitas vezes é valorizado pelas organizações. Ele é usado de forma a fazer o trabalho sujo das organizações. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que aquele presidente, aquele CEO, ele chama as pessoas para um lado emocional, ele precisa do cara que faça o trabalho sujo também. Entendeu? Então, as pessoas acabam desumanizando. Porque quando você humaniza, você ganha um lado de performance absurdo. Mas você tem que entrar no mundo emocional de cada pessoa. Quer ver um exemplo? Uma vez a gente estava numa empresa... Vou tentar passar um exemplo bem rapidinho. Uma vez a gente estava numa empresa e aí eles precisavam engajar melhor as pessoas porque eles estavam entrando com um processo de mudança de ERP. E a mudança de ERP é quase sempre meio traumática, assim, né? Porque é um cara da informática, totalmente lógico, e humanos por outro lado. Então, assim, ó, ele vai implementando o ERP e não quer saber se você aprendeu, se você não aprendeu, se você se frustra, se você usa, se você não usa. Se não aprendeu, tipo assim, se não aprendeu, eu te demito e bota um cara que sabe? Ele trata as coisas assim. O que acontece? Trata de aprender. Trata de aprender. Então, assim, e tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais novas, então, mais dificuldade, menos dificuldade. E aí existe aquela competição interna, e o qual eu não posso perder. Então as pessoas acabam ficando naquela tensão, né? O que a gente sugeriu? A gente fez um mapeamento de todos os filhos de funcionários, né? Viu ali quem tinha filhos e tal, idade dos filhos, dia de nascimento de cada filho e tal. Aí, quando o funcionário chegava na empresa, tipo assim, você chega na empresa, você tem em cima da sua mesa um Hot Wheels, um presentinho, que era aqueles carrinhos Hot Wheels, e 2 ingressos de cinema, dizendo assim, Kate, esse presente é da empresa para o seu filho, o Eduardinho, né, que a empresa a empresa se preocupa com ele e gostaria de dar um carinho para ele. E esse ingresso é para que você, à tarde, leve seu filho no cinema. Imagina o nível de engajamento dessa pessoa depois disso. Aí eu pergunto, quanto é que custou para fazer isso? Né? Aí você vai me dizer, pô, Alexandre, peraí, mas aí você liberou essa pessoa uma tarde inteira de trabalho, ela não está sendo produtiva. E ela iria ser produtiva com o filho de aniversário aquele dia? Entendeu? Quer dizer, eu troco a produtividade baixa dela da tarde, porque a cabeça dela está em casa com o filho, né? Porque depois ela tem que chegar em casa, arrumar festinha de aniversário, fazer não sei o quê. Eu troco a produtividade baixa dela desse dia por uma super produtividade e o que a gente chama de reciprocidade. Porque eu fiz por ela, eu fiz para ela o que é mais importante. Eu valorizei o que é mais importante que ela mesma. Então eu troco aquele bolo de aniversário para ela para um mimo para o filho dela em uma tarde maravilhosa com seu filho. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, assim, pode chegar alguém triste na sua empresa para trabalhar porque a sua mãe está com problema no hospital, seu pai está com problema no hospital, seu filho está doente. Adianta eu te deixar trabalhando lá? Mas o que acontece? Se eu não consigo ter empatia contributiva, eu não consigo perceber que tipo de benefício você está me dando e que tipo de benefício eu posso te dar. Porque uma sociedade forte é uma sociedade que se autossustenta, emocionalmente principalmente. Entendeu? Então, quando você consegue entender do cérebro, você consegue entender que tipo emocional está impactando na performance de alguém. Então, o que eu sempre digo para os gestores? Se a equipe de vocês é ruim, é porque vocês não estão falando a coisa certa. Eu digo isso quando eu estou dando aula. Se vocês não aprendem, é porque eu não expliquei direito. Porque esse é o meu papel. O meu papel é explicar para vocês a maneira como vocês possam entender. Eu tive um aluno que dizia assim para mim, professor, eu explico, aqueles ananá não entendem. Os ananá eram os funcionários dele. Eu digo, então você não explica direito. Porque o seu papel é esse, é por isso que você ganha mais. É por isso que você não está lá na máquina, por isso que você está lá no ar-condicionado. Então, quer dizer, você tem que passar para ele, você tem que saber falar com ele, você tem que saber falar com o seu chefe, você tem que saber falar com o presidente da empresa. Isso é comunicação. Então, se você não se comunica, e o que a gente traz com a neuroliderança? Uma comunicação que vai além da palavra, uma comunicação emocional, que é a comunicação que faz o registro da memória. E, consequentemente, a mudança comportamental. Porque você se comporta
conforme as experiências que você registra. Se você não tem registro de experiência, você vai errar, porque você nunca passou por aquilo. O cara diz, puxa, perdi dinheiro nisso, hein? O que aconteceu? Aprendi. Agora, quando eu for entrar de novo, eu vou estudar melhor isso. Mas você vai perder porque você não conhece. Só que agora você conhece. Tá certo. Essa ligação, a comunicação emocional faz toda a diferença, né, Alexandre? Toda a diferença. Toda. Importante. É incrível, é Olha só, incrível, Alexandre, só para te avisar, nós estamos com 10 minutos, faltam 10 minutos para a gente terminar, tá? Tem algumas Passa colocações rápido, aqui, passa rápido, né? O Samuel traz aqui, quando você faz isso para um funcionário, eu imagino que seja a questão aquela do convite para o cinema, acho, né? Os outros vão sempre esperar alguma coisa parecida, e aí, quando são muitos funcionários, isso não pode acabar sendo um custo muito alto para a empresa. Eu imagino que não possa ser uma ação, tem que ser uma. Tem que ser para todos mesmo, né? Isso. Então, não. Isso. O que Porque se senão faz vai é ter briga, segmentar. né? O que se faz é segmentar, sabe? Você pode perfeitamente fazer todo o segmento, mesmo dentro da sua pirâmide de cargos e salários, por função, entendeu? Então, assim, cada tipo funcional tem um tipo de estímulo correto. O que acontece? A gente tem que saber o que te estimula. Eu tinha um outro caso numa empresa que o cara ele era um motorista de caminhão e ele estava bagunçando para a empresa mandar ele embora, tá? E aí eu disse, deixa eu conversar com esse cara, rapidinho resumindo, assim. Aí eu perguntei para ele assim, você está bagunçando para ir embora? E ele disse, sim, eu estou bagunçando para ir embora, porque a empresa não manda embora porque ela não quer pagar os custos de mandar alguém embora. Aí eu disse, ok, você vai embora, você vai para onde? Eu vou trabalhar na outra empresa. Você sabia que as empresas se conversam? E alguém vai ligar para cá e vai perguntar como é que foi a sua performance? E talvez a gente não minta sobre a sua performance. Ah, não, mas eu posso ficar até 1 ano sem trabalhar. Eu disse, você pode, mas você tem filho, não tem? O seu filho no Natal não quer bicicleta? Como é que você vai dar a bicicleta para ele se você não sabe, se você sabe ser motorista? E ninguém vai te dar emprego como motorista. Então você não está fazendo por você, você está fazendo pelo seu filho. Então as pessoas não conseguem enxergar um pouco a mais desse círculo, entendeu, Kate? Ou seja, o que elas estão fazendo não é por elas. O que você está fazendo não é por você, é por algo que é mais importante do que você. Então a gente tem que sacar isso e mostrar para as pessoas que existem coisas mais importantes que ela mesma, que dependa dela. Por isso que ela está passando por aquela situação, entende? Essa é a questão. São sutilezas. Tenho uma das pessoas aqui que consigo identificar o nome, FT Bozo, diz, esse papel os gestores têm condições de fazer, mas nem todos têm ideia disso, né? É aquela coisa do gestor também investir, né, na sua carreira e poder se aprimorar para essas coisas. E também tem uma colocação aqui da Graça, que é uma das nossas diretoras, quando tu falou que o gestor chamou o funcionário de ananás, né? Que ele disse assim, ela diz assim, ó, convenhamos que este sim está precisando de ajuda, né? Que não se chama os funcionários dessa forma, né, Alexandre? Mas tem de tudo, gente. Eu Claro, tive um gestor, o cara era um ótimo gestor, tá? Só que ele ia pro RH e pedia sempre um funcionário para ele, que o funcionário, aí depois ele disse, não quero mais esse, quero o outro, não quero mais esse, quero o outro. E o RH tava maluco, porque ele não parava de pedir colaborador que ninguém dava certo com ele. E eu cheguei para ele e eu disse assim, cara, tu já percebeu que o problema pode não ser o funcionário, pode ser você? Entendeu? Então, assim, ó, não é que ninguém se dá bem com você, é você que não se dá bem com ninguém. Então, assim, essa autorreflexão, ela tem que ser feita com todo mundo. Então, por que o gestor não tem essa sensibilidade? Porque ele não busca esse conhecimento. Ele acha que esse conhecimento não é para ele. Eu já tenho a psicóloga na empresa, ela que trate disso. Mas eu vou estar mandando demanda para alguém se eu tenho o poder de transformar as pessoas com um critério muito maior de relevância. E tem milhares de exemplos, Kate, milhares de exemplos que dá para ser usado. Alexandre, pelo amor de Deus, eu não quero que cortem a nossa live aqui, que a gente fique congelado assim, sabe? Então faltam 6 minutos e eu não queria que a gente extrapolasse, eu queria que tu encerrasse, então, trazendo para nós um recado sobre a neuroliderança, né? Então, e aí depois eu faço o fechamento, tá? Breve, tem que ser beleza, breve. Então rapidinho.
Rapidinho, vou agradecer vocês de novo esse momento, fico à disposição para outros papos, eu adoro falar sobre isso, vocês estão me fazendo muito feliz nesse momento. Bom, Tá? obrigado, nós que te agradecemos. Qualquer dúvida, por favor, tem ali o NeuroExpert ali em cima, vai ali, clica, acessa o Instagram, manda perguntas, tá? Eu respondo também, a gente tem várias coisas legais no Instagram, a gente está lançando todo dia cursos novos também, tem curso online, agora a gente está fazendo os cursos via Zoom também. Então, assim, só chamar, tá? E por favor, pergunta mesmo que eu estou à disposição para ajudar, porque uma das coisas que eu adoro fazer é isso e eu percebo mesmo um resultado muito forte em cima disso. E eu acho legal que tu está fazendo o teu doutorado, né? Tá fazendo o teu doutorado em Portugal, então tu tá a mil, né? Tá Nossa, certo. a mil. Alexandre, querido, que bom conversar contigo. Esse tema que é um tema desafiador, né? Para muitos, tudo novo que tu trouxe agora. Então eu agradeço em nome da BRH-RS, a tua disponibilidade. Agradeço aos nossos queridos e queridas que estavam nos acompanhando e pelas perguntas que vieram. E acessem, sim, o site, o YouTube, né, Alexandre? Sim, da tua YouTube empresa, tem muita coisa legal. E tem cursos, eu olhei, bem legal. Então tá, Alexandre, muito obrigada, tá? E pessoal, obrigada por estar aqui conosco. Estamos encerrando, então, para não nos deixarem congelados. Tá bem? Legal. Um abraço, então. Valeu, obrigada, obrigadão. Alexandre. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo.